Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês, dando início a uma nova série, onde nós vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses e aprender sobre Cristo, suficiente e supremo, sobre a suficiência de Cristo e a supremacia de Cristo. E hoje nós vamos ler o primeiro capítulo, lendo os 8 primeiros versículos desse capítulo, que diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendeste a graça de Deus da verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nessa carta, Paulo está combatendo algumas heresias que estavam sendo anunciadas, sendo pregadas por alguns falsos mestres em Colosso. E praticamente essas heresias falavam contra a suficiência de Cristo, onde eles tentavam ensinar a igreja que precisava crer em Cristo, mas algo a mais. Só crer em Cristo não era suficiente. E outra problemática era que Cristo ele não era o Deus supremo, o Deus verdadeiro. Por causa daquilo que foi chamado de gnosticismo posteriormente, eles criam que por a matéria ser má, o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, não poderia se encarnar. Então Jesus era apenas uma emanação do divino, um pedaço do divino. Nele não existia plenitude de Deus. E Paulo combate essas duas heresias nessa carta, mostrando que Cristo é suficiente e que Cristo é supremo. E é isso que nós vamos trabalhar no decorrer desse estudo. E Paulo já começa apontando para Cristo. Ele já fala muito de Jesus Cristo nesses primeiros 8 versículos. Toda a carta aos Colossenses, ela é completamente cristocêntrica. Ela exalta Cristo, ela realmente fala de Jesus Cristo. Ela é muito cristológica, do início ao fim, para realmente mostrar sua suficiência e sua supremacia. E Paulo ele já começa se apresentando como apóstolo de Cristo, ou seja, aquele que foi enviado por Cristo Jesus por vontade de Deus. E o irmão Timóteo, versículo 1, e o versículo 2 ele nos mostra quem ele endereça a carta: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colosso. Aos santos. É fascinante esse termo. Hoje é uma ideia errada por muitas pessoas aí, crendo que santos são aqueles que foram canonizados. Essa canonização não é bíblica. Santos são todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra santo não quer dizer sem pecado, mas sim separado do mundo para Deus, para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que têm Jesus como seu único Senhor e Salvador, são santos. Foram separados do mundo para viver para Cristo, para viver para Deus. E eles são santos e fiéis. A palavra traduzida por fiéis no grego
ela vale tanto para fiel como para crente. No grego são sinônimos. Na verdade é a mesma palavra. Então aqui poderia dizer tanto crentes irmãos em Cristo como fiéis em Cristo. Está demonstrando a crença, a fidelidade deles em Cristo Jesus. O fato deles realmente crerem em Cristo Jesus. E irmãos em Cristo porque em Cristo Jesus, nós que cremos em Cristo Jesus, somos adotados na família de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. A própria palavra de Deus deixa claro isso em João 12, quando diz: mas aos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então todos aqueles que creem em Cristo Jesus se tornam filhos de Deus e consequentemente irmãos uns dos outros. Então nós somos irmãos em Cristo Jesus, fazemos parte da mesma família. E aí Paulo sauda eles com a graça e paz. A graça é o favor merecido de Deus. A paz é aquela que, por causa de Cristo Jesus, que acaba com a nossa inimizade com Deus, nós passamos a desfrutar. Essa graça e paz é da parte de Deus, nosso Pai. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, filhos do Pai Celeste. E aí no versículo 3 em diante, Paulo ele fala que ele sempre ora agradecendo a Deus. Por quê? Porque ele ouviu da fé dos colossenses. Ele ouviu a fé que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo não havia pregado o evangelho em Colosso. Paulo não foi até Colosso, na verdade. Quem pregou o evangelho a eles foi Epáfras, um companheiro de Paulo que ele conheceu na prisão. Lembrando que, assim como a carta aos Filipenses, essa carta também foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma. E Paulo, ele ouve falar da fé que eles tinham em Cristo Jesus, mas não só da fé, do amor que eles tinham para com todos os santos. Se eu realmente creio em Cristo Jesus, se eu realmente tenho Jesus como meu único Senhor e Salvador, uma grande característica disso é que eu vou amar os irmãos, amar aqueles que creem em Jesus Cristo, amar todos os santos, todos. E novamente veja que os cristãos são chamados de santos, aqueles que creem em Jesus são chamados de santos novamente. Os irmãos em Colosso, os irmãos colossenses, são chamados de santos por Paulo. E Paulo ouve do amor que eles têm pelos demais santos que não estavam em Colosso, que estavam espalhados pelo mundo. Se você está em Cristo Jesus, se você realmente crê em Cristo Jesus, algo que já há no seu coração é um amor pela igreja. Não pela igreja instituição, claro, você deve amar a tua igreja local, onde você congrega, mas um amor pela igreja espalhada pelo mundo. Um amor por todos os santos, sem exceção. E é importante ressaltar aqui que santos são aqueles que creem em Cristo Jesus, que têm Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não aqueles que creem em Cristo e algo a mais. Não aqueles também que creem em Cristo não como Deus, têm uma visão errada de Cristo, mas aqueles que realmente entendem quem Cristo é. E nessa expressão da vossa fé em Cristo Jesus, Paulo já está trabalhando aquela problemática da suficiência de Cristo. Como se Paulo falasse que, vocês creem em Cristo Jesus, isso já é suficiente. A fé de vocês em Cristo já é suficiente. E esse amor, ele vem dessa fé. É uma consequência dessa fé. Lembrando que João deixa claro isso. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então o nosso amor provém da nossa fé. E aí, versículo 5, ele fala assim: por causa da esperança. Então Paulo ora, agradece a Deus pela fé deles em Cristo Jesus, pelo amor que eles têm, mas também por causa da esperança que estava preservada nos céus.
todo aquele que crê em Cristo Jesus tem uma esperança que o mundo não pode tirar, que o mundo não pode abalar, que o Covid aí não pode tirar de nós. Uma esperança de estarmos para sempre com Jesus no céu, de estarmos nele, vivendo nele, já estamos nele. Tanto que Paulo fala, irmãos, lá no versículo 2, em Cristo, que se encontra em Colossos. Nós temos essa habitação. Eu sou um irmão de vocês em Guarapuava, mas também em Cristo Jesus. Porque eu estou hoje fisicamente em Guarapuava, mas eu já estou em Cristo Jesus. Então nós temos essa pátria celestial já em Cristo Jesus. Já estamos em Cristo Jesus. E já está preservada para nós a nossa habitação nos céus, em Cristo Jesus. E essa esperança, ela provém da palavra de Deus. Porque veja, ele fala assim, da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. A verdade, ela não é relativa. Não existe uma verdade minha e uma verdade tua. Há um vídeo que deixa claro isso, se você procurar depois no YouTube. Balão vermelho é o nome do vídeo. E a pessoa está com um balão vermelho, então ele começa a perguntar para várias pessoas qual a cor do balão. E uns falam azul, outros falam verde, outros dizem que não existe balão. E no final ela fala que, independente daquilo que a pessoa fale, a verdade é que aquele balão é vermelho. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é absoluta. E a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E essa esperança que os colossenses tinham, e se você está em Cristo Jesus, tem, ela provém dessa palavra da verdade, da palavra do Evangelho, de que Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, de perfeita obediência até a morte e morte de cruz, morrendo no meu e no teu lugar, por causa dos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E logo, logo, Ele voltará para nos buscar, para habitar para sempre com Ele. Essa é uma verdade absoluta. Isso é um fato. E Cristo logo, logo voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Uma esperança que faz com que, como diz Paulo lá em Filipenses, a morte se torne lucro. Porque quando eu partir desse mundo, eu habitarei para sempre com Cristo, que é infinitamente melhor. E Jesus vai voltar para nos buscar, para nos levar para um lugar onde habita a justiça, onde não há morte, onde não há tristeza, onde não há mais dor. Então essa é a nossa esperança, de que o nosso lugar no céu está preparado, está preservado por Cristo Jesus. Cristo já nos garantiu essa passagem. Nós que cremos nele, nós que confiamos nele. E aí, no versículo 6, ele fala que esse evangelho chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Em Efésios capítulo 2, o versículo 8 diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça, não por obras, para quem se diz o versículo 9. Mas o versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Nós somos salvos pela graça, e pela graça somente. Mas essa graça, essa fé em Cristo Jesus, essa verdade do Evangelho, começa a produzir frutos em nós. E nos leva ao crescimento na graça e estatura de Cristo Jesus. Isso aqui acontece na vida de todo aquele que já crê em Cristo Jesus. Se a tua vida não é diferente, você não está separado do mundo, tudo que o mundo faz, você faz. Se você vive no pecado, se você vive de acordo com as paixões carnais, se não houve mudança na tua vida, se essa fé que você diz ter em Cristo Jesus não está produzindo fruto e não está crescendo, algo está errado. Porque se eu creio em Cristo Jesus, se eu verdadeiramente creio em Cristo Jesus, a minha vida vai mudando. Eu vou produzir frutos. Na verdade, eu vou produzir o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. E esse fruto, ele tem gomos, digamos assim, amor, fé, esperança, domínio próprio. Tudo isso começa a existir na minha vida. E isso vai crescendo, assim como um fruto mesmo. Se você pegar uma laranjinha verde, os gominhos dela vão estar mirrados, diferente de uma laranja madura, onde seus gomos estão desenvolvidos. Então isso vai crescendo na minha vida. O amor, a fé, a esperança, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, tudo isso vai crescendo na minha vida. Mas já deve existir, pelo menos em pequena medida, se você crê em Cristo Jesus. O Evangelho da verdade produz esse fruto na nossa vida. Baseado na graça de Deus da verdade. Então, o fruto não é algo que nós devemos produzir para sermos salvos. Cristo é suficiente para nos salvar. O que Cristo fez naquela cruz é suficiente para nos dar a salvação. O que Cristo fez na cruz por nós pagou e aniquilou todos os nossos pecados. E o fato de eu crer nisso, o fato de eu realmente crer e confiar, depender completamente da obra de Cristo Jesus, isso vai gerar frutos em mim. Esses frutos são uma consequência da salvação em Cristo Jesus, não uma condição para ser salvo. Alguns falsos mestres na igreja em Colossos estavam pregando que você tinha que crer em Cristo Jesus, mas fazer algumas coisas, seguir algumas regras para ser salvo. E Paulo mostra não. Se você crer em Cristo Jesus, se você confiar em Cristo Jesus, se você realmente tem a sua fé depositada em Cristo Jesus, você vai produzir frutos como consequência disso. Você é salvo em Cristo Jesus. E essa salvação vai gerar frutos e vai te levar a um crescimento espiritual. E isso vai levar a mudança de vida. Por causa de Cristo Jesus, por causa do que Cristo fez. Você não precisa fazer coisas para ser salvo. Cristo já fez tudo por você. E ao crer nisso, ao confiar nisso, ao realmente entregar a tua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados, depositar a tua esperança em Cristo Jesus, você é salvo. E um sinal da tua salvação é que você vai produzir frutos. E esses frutos vão crescer para a glória de Deus. É uma consequência. A salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus. E daí o versículo 7 diz: segundo fossem instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e conta a vós outros fiel ministro de Cristo. Esse evangelho da verdade,
esse evangelho de que, essa boa nova de que Cristo veio ao mundo, morreu no nosso lugar, deu a vida por nós, deve ser ministrado por todo aquele que crê em Cristo Jesus. As pessoas que ainda não confiam em Cristo Jesus, que ainda não creem em Cristo Jesus, que ainda não conhecem Cristo Jesus, vão conhecer Cristo através da nossa vida. Nós vamos ministrar Cristo, vamos ministrar o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser pregado, ele precisa ser transmitido, ele precisa ser levado para que outras pessoas sejam instruídas nesse Evangelho. E se você crê em Cristo Jesus, compartilhe o Evangelho de Cristo Jesus com as outras pessoas. Fale de Jesus para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas tenham essa esperança preservada nos céus, para que outras pessoas possam ter a certeza da vida eterna. Nós vivemos uma época de pânico, de desespero. Tem muitas pessoas desesperadas, tristes, achando que o mundo vai acabar por causa de um vírus. Estão sem esperança, estão em pânico. E cabe a nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, instruirmos essas pessoas na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Levarmos essas pessoas a crerem em Cristo Jesus, a conhecerem Cristo Jesus, a saberem que Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cabe a nós compartilhar isso com o mundo caído, com o mundo perdido, com o mundo sem esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, a nossa única esperança, é a única esperança para esse mundo. Então devemos levar esse Evangelho a todas as pessoas. Nós estamos vivendo uma situação complicada, onde um vírus tem levado à morte algumas pessoas, tem levado algumas outras pessoas ao pânico, ao desespero. Mas há um vírus muito pior, chamado pecado, que contaminou toda a raça humana, e que o salário desse vírus, ou seja, a consequência desse vírus, é a morte. Romanos 6,23 diz isso. Mas não apenas a morte física, mas a morte eterna, onde todas as pessoas que morrerem nos seus delitos e pecados passarão a eternidade condenadas ao inferno, que nós merecemos. Mas pela sua graça e misericórdia, Deus não nos deu essa condenação e nos deu a salvação em Cristo Jesus. E nós que já recebemos essa salvação, já recebemos a cura do pecado, a cura da consequência do pecado, devemos compartilhar isso com as demais pessoas. Devemos levar as outras pessoas a Jesus Cristo para que sejam curadas, para que sejam libertas, para que sejam transformadas, para que conheçam a suficiência de Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, compartilhe o Evangelho. Leve esse Evangelho às outras pessoas. Leve esse antídoto do pecado às outras pessoas. Leve essa solução às outras pessoas. Leve essa esperança para as demais pessoas. Cristo, o Deus Supremo, é suficiente para nos salvar e para salvar as outras pessoas que vierem a crer nele. Então compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo com as demais pessoas. Jesus Cristo é suficiente para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para nos salvar. As outras pessoas precisam saber disso. Então compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo com as demais pessoas. Todos estão contaminados pelo vírus do pecado. Nós que já fomos libertos, salvos, remidos, transformados por Jesus Cristo,
devemos compartilhar esse evangelho com todas as pessoas que nós conhecemos. Então compartilhe, pregue o evangelho, leve esse evangelho às outras pessoas, para a glória de Deus Pai. E eu quero orar com vocês por isso, louvando e agradecendo por tudo que Deus já fez por nós, louvando e agradecendo por esse Jesus Cristo que é suficiente para nos salvar, e pedindo que Ele nos ajude, nos concedendo mais ousadia para compartilharmos esse evangelho com as outras pessoas. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque nelas nós podemos encontrar esperança, mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempos difíceis. Nós podemos crer e confiar, a Deus, em tudo que Cristo fez por nós. E obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque a obra de Cristo Jesus é suficiente para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus naquela cruz. Muito obrigado. Obrigado a Deus porque Jesus se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados e nos concedeu a salvação e a justificação através da sua ressurreição. E obrigado porque Ele está aí intercedendo por nós. Muito obrigado por tudo isso. Obrigado, Deus, porque nele nós temos esperança. Esperança por vinda do Evangelho, da verdade do Evangelho. Muito obrigado. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda ousadia, nos capacite a compartilharmos esse Evangelho com as demais pessoas, para que elas creiam e sejam salvas, para que elas creiam e sejam libertas. E eu oro também, ó Deus, para essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, mas que ainda não creem em Jesus Cristo. Que o Senhor transforme a vida delas, que o Senhor mude o coração delas, que o Senhor leve elas ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação, e ajude-as a crer em Jesus Cristo, a confiar em Jesus Cristo, a dependerem completamente de Jesus Cristo, a entenderem que Jesus Cristo é totalmente suficiente para a nossa salvação. Ajuda-nos, ó Deus, e ajuda-nos também a compartilhar esse Evangelho, levando esperança às pessoas nesse mundo caído, nesse mundo em trevas, nesse mundo sem esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente compartilharmos o Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos a fazermos isso para a Tua honra e para a Tua glória. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus Todo-Poderoso ajude vocês a dependerem completamente de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é suficiente para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos dar paz com Deus. Creia nisso, confie nisso, dependa disso. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira estarei com vocês com mais um vídeo, dando sequência na Carta aos Filipenses, onde nós vamos aprender mais sobre Cristo, esse Cristo que é suficiente e supremo para nós. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o restante da semana de vocês e que Ele transborde a vida de vocês com o amor dEle e que a graça de Deus Pai seja derramada sobre a vida de cada um de vocês, enchendo vocês com a paz que o Deus Filho nos deu através daquela cruz. Até quarta-feira, se Deus permitir. Até lá.